Bom dia, galerinha do 7º ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Saudade de vocês, viu? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre circunferência e círculo. A semana passada nós estudamos, o círculo, circunferência. Vamos acrescentar também a esfera, que é uma bolinha, por exemplo, a bola de vôlei, de futebol, de gude, certo? Bom, nós estudamos também os elementos da circunferência. Então, o raio, o diâmetro, o centro, o arco, nós estudamos os elementos da circunferência. E também nós construímos várias circunferências, resolvemos os probleminhas que foram propostos. E hoje nós vamos dar continuidade lá na página 53. Vamos lá? Então, olha só, outras propriedades da circunferência. Continuando o estudo da circunferência, vamos aprender mais algumas de suas propriedades. Olha só. Na circunferência de centro O e raio R dada, sempre o centro vem primeiro no par ordenado e o segundo raio. Marque 2 pontos A e B e desenhe a corda AB. Então, olha só, qualquer lugar da reta da circunferência, nós vamos fazer um ponto A e um ponto B e nós vamos ligar esses 2 pontos para fazer uma corda, tá bom? Construir uma corda aqui. Então, ó, marque 2 pontos, A e B, e desenhe a corda AB, ok? Segundo, trace a reta mediatriz da corda e determine seu ponto médio. Reta mediatriz, nós vamos então nos apoiar em A, qualquer abertura maior que a metade, nós vamos cruzar um arco em cima e embaixo. Vamos em B, em cima e embaixo, A mediatriz nós temos que fazer os 2 cruzamentos, porque para fazer uma reta eu preciso ter 2 pontos. Então, preciso cruzar em cima e embaixo para obter esses 2 pontos. Vou ligar esses 2 pontos, certo? Tudo bem? Então, essa é a minha reta mediatriz. Terceiro, nomeie de C e de D os pontos comuns entre a circunferência e a mediatriz. Então, vou chamar aqui de C e aqui de D. Tudo bem? Ficou assim, então. Agora, analise a figura e responda. O centro O pertence à reta mediatriz? Olha aqui, ó, o centro O pertence? Sim. Então, CD é um diâmetro. Vamos ver, ó. De C até D é um diâmetro, da circunferência. Verifique se as medidas AC e BC, se elas são iguais ou são diferentes. Ó, são os arcos aqui. Aqui é o ponto médio, da corda, e aqui o C vai ser o ponto médio do arco. Então, são iguais. Então, o ponto C é o ponto médio de ACB, certo? Compare agora as medidas de A até D e de B até D. Elas são iguais ou são diferentes? São iguais ou são diferentes? São iguais. Então, o ponto D é o ponto médio do arco ADB. Com base nessas observações, além das 5 propriedades descritas anteriormente, podemos enunciar mais 2. Então, vamos relembrar as 5 propriedades que nós já vimos. A primeira está na página 43. Uma circunferência tem infinitos raios. Segunda, todos os raios de uma circunferência são iguais, ou seja, congruentes. Terceira, na página 44. Uma circunferência tem infinitos diâmetros. Quarta propriedade. Todos os diâmetros de uma circunferência são congruentes, ou seja, iguais. Quinta, a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Tudo bem? Agora a sexta, então. A reta mediatriz, que é essa daqui, de uma corda, passa pelo centro da circunferência. Sétima, a reta mediatriz de uma corda passa pelo ponto médio dos arcos, por ela formado, por essa corda. Ó. Então, os pontos médios determinados por essa corda, tudo bem? Considere uma circunferência e 3 de seus pontos, P, R e S. P, R e S. Desenhe as setas mediatrizes da corda R, PR e RS. Então, vamos lá. Vamos fazer mediatriz aqui, ó. Qualquer abertura maior que a metade, cruza em cima, cruza embaixo. Aí, em ponto P, cruza em cima, cruza embaixo. E aí, nós vamos ligar esses pontos, traçando aqui a mediatriz. Certo?
Agora, nós vamos fazer aqui, ó, a mediatriz do segmento RS, de um lado, do outro, venho em S, mesma abertura que você escolheu, em cima e embaixo. Quando é mediatriz, tem que cruzar em cima e embaixo, porque eu preciso formar 2 pontos, ó, para ligar esses 2 pontos. Olha só, onde essas duas mediatrizes se cruzaram é o ponto O, é o centro da circunferência. Observe que a distância de O até R, de O até S, de O até P é a mesma. Então, olha só, as duas mediatrizes que você construiu se cruzam em quantos pontos? Em um só, o O. Verifique as distâncias desse ponto que é o O, a P, a R e a S. Ó, a distância de O até P é igual à distância de O até R, que é igual à distância de O até S. Então, são iguais ou diferentes? São iguais. Por essa razão, você pode concluir que esse ponto é o centro da circunferência. É possível traçar outras circunferências que passem por P, R e S? Não, né? Só se elas forem coincidentes, for a mesma, né? Certo? Então, não. Daí resultam outras duas propriedades. Oitava, as retas mediatrizes de duas cordas não paralelas determinam o centro da circunferência. Então, ó, duas retas mediatrizes de duas cordas vão determinar o centro da circunferência. E nona, por 3 pontos não colineares, podemos traçar uma única circunferência, tá? Então, ó, por 3 pontos colineares, quer dizer na mesma reta. Então, 3 pontos que não estão na mesma reta, ou seja, estão assim, não colineares, podemos traçar uma única circunferência, tudo bem? Então, agora, ó, construindo imagens na página 54. Dados o ponto H, F e G, certo? Construir uma circunferência de centro O e raio OF com FGH pertencente à circunferência de centro O e raio OF. Então, olha só, eu não tenho o centro dessa circunferência. Ele quer que a gente construa uma circunferência de centro O e raio OF. Então, como nós vamos fazer? Ó, de H até F é uma corda. Então, eu posso fazer a mediatriz dessa corda aqui, ó. Já que eu quero construir uma circunferência, então eu posso construir a mediatriz dessa corda, ó. Vou cruzar em cima e embaixo para traçar essa mediatriz aqui, ó. Chamar de mediatriz M1, tá? Aí, vou fazer agora ou a mediatriz entre F e G ou entre H e G, tudo bem? Faço qualquer abertura, faço outra mediatriz aqui, ó. Quase saiu fora aqui, mas não tem problema, ó. Então, vou ligar aqui. Olha só, vou obter o ponto de encontro dessas duas mediatrizes será o ponto O. E aí, com a ponta seca em O, raio até F, certo? Ou até H, ou até G, nós vamos construir essa circunferência. Com certeza, ela irá passar pelos 3 pontos não colineares, o F, o G e o H. Então, ficou assim, ó. Então, se você tem 3 pontos não colineares, quando você traça duas mediatrizes dessas cordas formadas por esses pontos, você encontra o centro da circunferência e constrói essa circunferência, tudo bem? Na página 55, nós vamos lá. Compreendendo ideias. Posições relativas de uma reta com uma circunferência. Então, ó, elas podem ser exterior, ó. Então, uma reta é exterior a uma circunferência quando não há ponto comum. O que quer dizer exterior, gente? Quando que uma circunferência e uma reta serão... A reta vai ser exterior à circunferência? Quando elas não se encontrarem em nenhum ponto. A distância do centro até a circunferência, que é o raio, é menor do que a distância de O até essa reta. Então, ó, a circunferência de centro O e raio R, intersecção com a reta E, ela é vazia, ela não tem ponto em comum. Então, ela vai ser exterior. Por quê? Elas não vão se encontrar, tá bom? Certo? Agora, quando que uma... Então, aqui, ó, primeiro, reta exterior a uma circunferência. Agora, aqui, ó, reta secante a uma circunferência. Quando que uma reta vai ser secante a uma circunferência? Quando essa reta cruzar em 2 pontos com a circunferência, certo? Então, uma reta é secante a uma circunferência quando há 2 pontos comuns entre elas. Então, ó, a circunferência com a reta se encontrou no ponto A
e o ponto B. Então, quando a gente faz a circunferência de centro O e raio, ó, a intersecção, esse símbolo aqui é de intersecção, ou seja, ponto de encontro com a reta S, nos dá o ponto A e ponto B. Então, quando uma reta cruza em dois pontos com a circunferência, elas são chamadas de secante, certo? A reta é secante à circunferência, tá? Então, ó, a distância do centro até a corda, até a reta, é menor que a distância que o raio, certo? É menor que o raio. Bom, reta tangente a uma circunferência. Quando que uma reta vai ser tangente a uma circunferência? Quando elas se cruzarem em um único ponto. Então, nesse caso aqui, ó, a reta T vai se cruzar em um único ponto aqui. Nós vamos chamar esse ponto de tangência. Então, ó, nesse caso, a circunferência de centro O e raio T, intersecção com a reta T, ou seja, o ponto de encontro com a reta T, nós vamos obter o ponto de tangência T. Esse ponto T é o ponto de tangência, certo? Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos ter três situações, ó. Quando a reta não se encontra com a circunferência, elas são externas. Quando a reta se encontra em dois pontos, né, elas serão secantes. E quando a reta se cruza em um ponto só, são tangentes, tá bom? A reta T é a circunferência. A reta T e a circunferência são tangentes no ponto T. Trace pelo ponto O, pelo centro O, uma reta N perpendicular à reta T. Para eu saber exatamente que local o T está se cruzando aqui com a reta T, sempre que for tangente, nós vamos construir uma perpendicular, que nós vamos chamar de reta normal, porque sempre a reta normal com a reta tangente forma 90 graus, né? Então, nesse caso, nós vamos construir sempre que ela for tangente, nós vamos construir uma perpendicular aqui, ó. Vou pôr a ponta seca em O. Vou determinar dois pontinhos de apoio, tá? Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade. E aí, nós vamos cruzar esses arcos. O ponto de encontro aqui dos arcos, ligando com o ponto O, nós vamos obter exatamente onde está o ponto de tangência. O que é o ponto de tangência? É onde a reta tangente se encontra com a circunferência, em um único ponto, ponto de tangência. Essa reta que nós fizemos, que ela é perpendicular aqui com a reta tangente, ela recebe um nome especial, que é reta normal. Então, a gente chama ela de N, tá bom? Então, ó, a reta N, chamada de reta normal, é suporte do raio OT, ó. Então, ela é suporte do raio OT, perpendicular à reta tangente T. Essa condição determina mais uma propriedade da circunferência. Qual? A décima, né? Uma reta tangente a uma circunferência, ela é perpendicular. Então, completem aí, ó. Perpendicular ao raio que tem por extremidade o ponto de tangência, que é ponto T. Tudo bem, pessoal? Ok? Tudo bem? Então, olha só. Construção de uma reta tangente a uma circunferência dado o ponto de tangência. Olha só, na página 56 está aqui como fazer. Então, ele quer assim, ó. O que foi dado? A circunferência de centro O e raio OT. O que você quer construir? Uma reta tangente, a circunferência de centro O e raio OT, sendo que T é o ponto de tangência. Então, ó, nós vamos construir lá na página 57, ó. Foi dado o ponto O e o ponto T de tangência. Então, se eu ligo o ponto O com o ponto T, que é o ponto de tangência, eu já sei que o O com ponto de tangência forma a reta normal, certo? Tudo bem? E eu sei que aqui, ó, já foi dado o ponto de tangência. Eu quero construir uma reta tangente aqui. Como nós vamos fazer, então, uma perpendicular em T? Como? Me apoio em T, faço dois pontinhos de apoio, qualquer abertura de um lado e do outro, tudo bem? Pelos pontos de apoio, você vai se apoiar, vai abrir o compasso com a abertura maior que a metade é até T, abre um pouquinho mais, cruza em cima. Venho aqui no outro ponto de apoio com a mesma abertura que você escolheu para fazer aqui, ó, aqui a mesma que aqui, certo? Nos pontos de apoio, a abertura sempre é a mesma que você escolher para um. Aí eu formei, o cruzamento dos arcos formou um pontinho, eu já tinha o ponto T de tangência, nós vamos ligar esse ponto T com o cruzamento aqui, ó,
dos arcos. Então, aqui é uma reta, construímos a reta tangente. Tudo bem? Então, ficou dessa forma. Ok? Agora aqui, ó, página 57 ainda. Construção de uma circunferência tangente a uma reta, certo? Então, ó, nós temos aqui a reta tangente. O que foi dado pra gente, ó? Foi dado OT, que é o raio, de 12 milímetros. 12 milímetros é 1,2 centímetro. Foi dado o ponto T e a reta tangente. O que ele quer que a gente construa? Uma circunferência de centro O e raio OT, tangente à reta T, sendo T o ponto de tangência. Então, olha só. Vocês têm aqui embaixo para você construir. Como nós já temos a reta tangente, a gente sabe que a reta normal forma 90 graus, nós vamos fazer no ponto de tangência uma reta normal. Como? Que forma aqui 90 graus, então uma perpendicular. Você vai se apoiar em T, vai escolher qualquer abertura, vai fazer 2 pontos de apoio, de um lado e do outro. Pelos pontos de apoio, você vai cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, ó, de um lado e do outro. Onde os 2 pontos se encontraram, ó, formou um pontinho aqui, então eu vou ligar esse ponto com T. E aqui, então, eu formei quem? A reta normal. Agora, o raio da circunferência, ele disse que é de 1,2. Então, nós vamos vir aqui, ó, colocar a ponta seca em 0. Vou marcar aqui na minha régua com o compasso 1,2. Vou vir aqui no ponto de tangência e vou achar o centro, ó. Onde eu cruzar na reta normal aqui, achei O. Só que eu posso ter O para cima, como eu posso ter para baixo. Em geometria, a gente fala uma solução, mas a gente considera todas as possíveis. Então, aqui, ó, eu encontrei O1 e vou encontrar também O2. E aí, com a ponta seca em O1, nós vamos construir essa circunferência, ó, de raio O1, de raio 1,2, ó, de raio 1,2 e centro em O1, e de raio 1,2 e centro em O2. Então, aqui nós conseguimos duas soluções para o problema. A circunferência de centro O1 e a circunferência de centro O2. Ambas de raio 1,2. Certo? Tudo bem, pessoal? Ficou assim, certo? Primeiro exercício. Agora, lá na página 60, você em ação. Primeiro, determine o centro da circunferência dada. Você tem só a circunferência, você quer encontrar o centro. O que nós vamos fazer? Nós vimos que se você fizer 3 pontos sobre a circunferência, que lugar, Tati, que eu vou pôr o ponto? Qualquer lugar, ó. Eu vou chamar aqui do ponto que você quiser também, só pra gente se comunicar melhor. A, B, C. E aí eu vou achar, então, a mediatriz de 2 pontos, de 2 cordas, né? Eu vou fazer de AB e de BC, tá bom? Então, vem aqui, abertura maior que a metade, cruza em cima, cruza embaixo. Venho em A, cruza em cima, cruza embaixo, certo? Venho aqui e vou traçar essa mediatriz. M1. Faça agora a mediatriz de BC. Cruzo de um lado e do outro, abertura maior que a metade. Venho em C da corda aqui BC, ó. Ah, Tati, eu escolhi fazer do AC. Dá na mesma, tá? Você escolhe por 2 cordas. Então, aqui, ó. Onde esse arco e esse se encontraram, ó, você vai ligar. E onde os dois se cruzaram, formou o ponto O, que é o centro da circunferência. Tudo bem, pessoal? Certinho? Segundo problema, ó. Construa uma circunferência de centro C. O centro agora é C. E raio de medida 2 centímetros. Dada a sua corda. Você tem a corda aqui. Então, nós vamos começar fazendo a mediatriz aqui do MN. Qualquer abertura maior que a metade, cruza em cima, cruza embaixo. Se apoia em MN, com a abertura maior que a metade. Onde cruzaram-se os arquinhos aqui, ó, nós vamos traçar essa reta mediatriz. Certo? Então, essa é a reta mediatriz. Olha só, se MN é corda da circunferência, quer dizer que a circunferência vai passar por M por N. Então, a distância de M e de N até O é 2 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? Marcar a distância aqui de 2 centímetros no compasso. Marco na régua 2 centímetros. Vou vir aqui na ponta, vou pôr a ponta seca em M.
ou em N, vou marcar aqui, ó. Que a distância que eu tô marcando aqui de M até aqui é 2 centímetros. E aqui também 2 centímetros. Quer dizer que eu encontro aqui, ó, O1 e O2. E aí eu vou pôr aqui a ponta seca em O1. Com certeza vai passar em M em N, porque eu marquei 2 centímetros aqui de distância, ó. Então, aqui eu consegui uma solução. Venho agora em O2, outra solução. Já que MN é corda, ó, encontrei o centro na mediatriz e construímos uma circunferência de centro O1 e uma circunferência de centro O2. Tudo bem? Certo? Terceira, construa um diâmetro na circunferência dada e dê sua medida. Bom, diâmetro tem que passar pelo centro, não é verdade? Então, eu vou marcar 3 pontos aqui quaisquer, ó. A, B, vou marcar um C aqui. E entre 2 deles, ó, eu vou fazer uma mediatriz, ó. Abertura maior que a metade, cruz em cima, cruz embaixo, ó. Onde os dois se cruzaram, nós vamos ligar aqui, ó. Ó. Então, ó, a gente sabe que aqui ela vai passar pelo centro já, certo? Então, ó, se você quiser até fazer do outro lado, ó, o B, aqui de um lado e do outro. Agora o B, cruza aqui. Ó, encontramos o centro aqui. Então, o que que ele quer? Construa o diâmetro. Vou marcar aqui, ó. Ou eu posso dizer, então, ó, que o diâmetro, qualquer um que passar por um ponto aí, ó, por exemplo, poderia ser esse daqui, ó. Vou chamar aqui de PS. Passou pelo centro, não passou? Então, é um diâmetro. Quantos diâmetros eu tenho? Infinitos. Poderia achar o diâmetro aqui, ó, ligando A com O. Outro diâmetro C com O. Depois B com O. Fazer vários, infinitos diâmetros. Então, ó, eu vou marcar aqui que o diâmetro que eu encontrei é o PS. E a medida do PS é igual a... Vamos medir com a régua? Ó. 3,5 centímetros. Tudo bem? Certo? Quarto exercício. Construa uma circunferência de centro O que passe pelos pontos A, B e C. Gente, observe que eles são colineares. Por que que é colineares? Eles estão sobre uma mesma reta. Então, nesse caso, nós vamos verificar que não é possível eu encontrar esse centro. Ó, olha aqui. Fiz a mediatriz de AB. Faço agora de BC. Ó. Vou ligar aqui, ó. Gente, elas não se encontraram. Por que que elas não se encontraram? Porque os pontos são colineares. Vamos concluir. Não existe circunferência. Então, ó, não existe circunferência que passe por 3 pontos colineares, porque A, B e C, ó, estão colineares. Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou parar por aqui. A semana que vem a gente continua, tá bom? A partir daqui, tudo bem? Qualquer dúvida à tua disposição, um beijo no coração. Muitas saudades de vocês, tá? Bye, bye.